Na etapa da implementação que estamos abordando no momento, um dos itens mais importantes, já que estamos tratando de execução de obra, é justamente o tema relacionado à qualidade. É importante ressaltar que qualidade, no contexto de incorporação e construção, não tem um caráter subjetivo, como temos na parte de marketing, quando se trata de qualidade, de excelência. Não. Qualidade em incorporação e construção é um conceito bem definido, tem um escopo concreto. Qualidade em construção e incorporação é atender às normas e procedimentos e entregar 100% do escopo, entregar 100% do que foi combinado. Isso é qualidade em incorporação e construção. Então, esse é o tema que necessariamente vamos abordar nessa videoaula. E trata-se de um dos conceitos mais importantes. Preferencialmente, a incorporadora e a construtora ou empreiteira devem ter um programa, um manual de qualidade. Ou seja, deve ter uma diretriz de padronização de procedimentos. Os processos relacionados à incorporação e principalmente à obra, objetivando uma coisa: garantir a sua qualidade. Justamente isso. Em incorporação, a padronização não deve estar na cabeça do executivo, na cabeça do empregado. Quer dizer, foi embora o executivo, foi embora o funcionário, levou a expertise da empresa. Obviamente, isso não deve estar na cabeça de ninguém, de um executivo. Não, pelo contrário. Isso deve estar estabelecido de forma concreta em padronização de procedimentos. Então, quando uma incorporadora vai escolher um terreno, existem os procedimentos com os critérios para escolha e registro do terreno. Quando vai se estudar a implantação de um produto, existe uma política e procedimentos direcionados com a metodologia que trata especificamente desse assunto. A mesma coisa com relação à construtora. Não é necessariamente que um engenheiro ou mestre de obra não estará mais na empresa e a empresa vai perder 100% de sua expertise. Não, isso deve estar estabelecido no seu sistema de gestão de qualidade, que deve estar inserido na padronização dos seus procedimentos. Então, toda construtora ou incorporadora que se preze deve implantar um sistema de qualidade. No Brasil, visando organizar o setor da construção civil, é garantido e veiculado através do PBQPH, ou seja, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, através de certificados para incorporadoras e construtoras habilitadas que implementam os requisitos exigidos pela norma do SIAC. Sabe o que é SIAC? Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil. Isso é importante porque, exatamente, é por meio desse sistema, desse programa, que o governo federal qualifica as construtoras que, sem a aderência a este programa, a liberação de crédito das maiores instituições brasileiras ficam praticamente inviáveis. Importante ressaltar que
que o objetivo geral é garantir a qualidade, entendendo-a como simples atendimentos aos requisitos definidos em projetos, memoriais e os normativos específicos para cada atividade. Então, qualidade em construção civil tem um conceito concreto e específico. Você tem que entregar o escopo, como nós tratamos anteriormente. Tudo aquilo que está descrito, definido nos projetos, nos memoriais descritivos, atendendo às normas e procedimentos e às execuções obrigatórias para a execução de cada atividade. Isso é qualidade em construção civil. Esse é um tema importante porque, às vezes, o gestor tentando agradar ou atingir o que na cabeça dele, às vezes, ele chama de excelência, ele vai além do que está especificado em projeto. E isso pode implicar em aumento de custo, pode implicar em aumento de prazo de execução do projeto. Isso necessariamente os patrocinadores, os sócios, os investidores, os gestores da organização não estejam de acordo com isso. Então, o conceito de qualidade fica comprometido. Obviamente, esses aqui são princípios, mas o que vai nortear sempre é a questão do bom senso. Cabe esse tipo de pontuação. Então, nesta linha, a construtora que possui uma gestão de qualidade faz essa consolidação através de instrumentos desse programa, o programa do PBQPH. Nesse programa existem a sistematização e os instrumentos que visam garantir a qualidade. Entre eles, no seu ponto máximo, nós temos o Manual de Qualidade, que é o MQ. Além disso, mais abaixo do Manual de Qualidade, nós temos os procedimentos operacionais, conhecido como POs. Abaixo dos procedimentos operacionais, nós temos as instruções de trabalhos, conhecidas como as ITs, os formulários do registro para verificação do serviço. A título de exemplo, nós temos aqui para apontar, por exemplo, esse que vocês estão vendo na tela, é o exemplo de um manual de qualidade de uma construtora incorporadora. Então, nele vocês podem ver, através do seu menu, nós temos aqui o sistema de gestão de qualidade, controle de documentos, controle de registros, responsabilidade da direção, política de qualidade e assim em diante. Tudo aquilo que faz parte do sistema de qualidade da empresa está descrito nesse manual de qualidade, como o primeiro nível e orientador. Nós temos uma hierarquia quando se trata de programa de qualidade. O primeiro deles é o manual. O segundo ponto que nós falamos anteriormente são os procedimentos operacionais conhecidos como POs. A título de exemplo também, nós temos aqui demonstrado exatamente agora uma PO, que é o procedimento operacional para aquisição. Nesses termos, nós temos descrito aqui todos os procedimentos relacionados ao processo de aquisição. Como, por exemplo, nós temos as questões da aplicação das responsabilidades do comprador, do almoxarife, do engenheiro de produção. Nós temos os procedimentos relacionados à qualificação do fornecedor, aquisição de materiais, verificação do produto adquirido, aquisição de serviço, monitoramento de desempenho dos fornecedores, material fornecido pelo cliente, ou seja, são todos os procedimentos. Então, dentro dessa linha de verificarmos a sistematização das atividades como um ponto de garantia da qualidade, nesses procedimentos operacionais, vimos aí o menu, mas existe um corpo orientativo por trás disso tudo. Então, dentro do corpo das POs, por exemplo, essa que nós estamos tratando de aquisição, trata das todas as orientações e detalhamentos. Por exemplo,
Quem é responsável pela parte de aquisição tem que garantir não somente a questão da solicitação de compra, mas deve fazer o acompanhamento da solicitação até o material chegar na obra. Outros pontos, por exemplo, que nós estamos vendo no desenvolvimento dessa PO, que normalmente é verificado nessas orientações, é que justamente quando se trata de contratação de serviços ou locação, deve ser verificado e redigido o contrato. Então, todas essas questões são colocadas justamente para quem estiver à frente tenha a condição de receber o treinamento, a visão, a habilidade, ter o conhecimento para poder exercer a atividade. Essa PO que diz respeito à aquisição está relacionada a questões da obra. Vamos ver exemplo de uma outra PO que está ligada ao processo de incorporação. Por exemplo, essa PO que vocês estão vendo aí à frente, diz respeito à gestão dos projetos. Então, no menu nós podemos ver sobre os procedimentos para planejamento dos projetos, contratação de projetos, desenvolvimento de projetos, análise críticas, controle de alteração de projetos, validação de projetos, desenvolvimento de projetos na obra. Então, todas essas questões relacionadas no menu, ele tem um corpo que materializa essa sistematização e orientação de quem está à frente, procurando seguir esses procedimentos, garantem a qualidade. Então, por exemplo, as questões da contratação de projetos. O contrato ou proposta de prestação de serviços deve conter, no mínimo, o escopo de serviços minuciosamente redigidos, emissão de documentos de memorial de cálculo, memorial descritivo e a especificação técnica, conformidade com as normas técnicas, incluindo a NBR 15575, que fala da norma de desempenho, emissão de ART e assim por diante. Quando trata, por exemplo, de desenvolvimento de projetos, diz respeito exatamente naquelas questões do faseamento que nós vimos lá atrás. Os projetos serão desenvolvidos com as seguintes etapas: estudo preliminar, pré-executivo, projeto executivo, projeto liberado para a obra. E assim a gente vê a sistematização através desses procedimentos que visam garantir a qualidade. Então, esses são os níveis dos procedimentos operacionais. Lembrando-se que existe o contexto de hierarquia, nós temos em cima o manual de qualidade. Na parte intermediária, nós temos os procedimentos operacionais. E agora nós vamos ver o que está na base da pirâmide, que seriam os procedimentos operacionais, que são as instruções de trabalho. Então, a título de exemplo, nós temos aí uma instrução de trabalho que diz respeito justamente à questão da concretagem de peça estrutural. Então, nesse aspecto, esse procedimento, ele procura orientar questões relacionadas a pré-requisitos para executar, preparo da forma, lançamento de concreto em pilares, lançamento de concreto em vigas e lajes, mapeamento e rastreabilidade, adensamento do concreto, cura e assim outros aspectos. E nas instruções de trabalho, nós podemos verificar que o grau de detalhamento e orientações, elas são minuciosas, porque elas tratam de como fazer, como executar. E o que é importante é que em cada instrução de trabalho, ela faz referência ao documento que traz o embasamento técnico para que essas atividades sejam executadas. Por exemplo, essa instrução de trabalho relacionada à concretagem de peça estrutural é baseada na norma da NBR 6118 e a norma de NBR 12655. Então, sempre em cada instrução de trabalho faz referência à normatização, ao que ela procura atender e em que ela está baseada. Então, nas questões relacionadas, nós podemos ver no corpo dela o teor relacionado à parte justamente mais técnica,
mais específica. Por exemplo, preparo das formas. Aí diz aí, molhar as formas antes da concretagem. Aí diz aí também, lançamento de concreto em pilares. Aí você vai fazer o ensaio do slump test, lançar concreto em queda livre. Ou seja, todas as orientações estão aí colocadas de maneira mais minuciosas do ponto de vista da execução técnica. Ou seja, a expertise não está necessariamente somente na cabeça do engenheiro de produção, do mestre de obra, não. Ela está normatizada em forma de instruções de trabalho com vistas a garantir a qualidade. Então, essas são instruções de trabalho. Então, nós temos, primeiro, manual de qualidade, procedimentos operacionais e instruções de trabalho. Então, quem está à frente reúne quem estará envolvido na determinada atividade, passa os procedimentos operacionais, passa as instruções de trabalho antes de executar. Depois, aquele que é responsável pelo controle de qualidade na empresa, ele tem que fazer as verificações. Então, além das instruções de trabalho, existe o que nós chamamos de formulários de verificação. Então, nesses formulários de verificação para esse serviço, inclusive que é da concretagem em peça estrutural, depois de executado, tem a verificação da conformidade. Ou seja, depois de executar, alguém vai lá e faz a verificação, lançamento e adensamento de contrato, verifica o aspecto visual, verifica as questões da cura, a deformação geométrica, ou seja, tem a orientação sem embarrigamento, sem deslocamento ou torrões de peças embutidas. Ele vai verificar as questões relacionadas ao recobrimento das armaduras e tubulações embutidas. De que forma? Deve existir a ausência de tubos e armaduras expostas. Então, nisso tudo, há a verificação depois que foi executado o serviço. Aí nós temos a classificação, se foi aprovado, se foi reprovado, se existe não conformidade. E se existe não conformidade, aqui mesmo temos formulários com relação ao tratamento da não conformidade, correção do serviço e reinspeção para nova aprovação. Então, esse sistema de qualidade, que é colocado dessa forma, visa garantir a qualidade. Então, nesse exato ponto, esse programa que nós estamos tratando, que é do PPQPH, nós temos aí exatamente relacionados, por exemplo, você pode verificar todos os procedimentos operacionais que devem ser observados. Nós temos também todas as questões relacionadas às instruções de trabalho que devem ser verificadas. Olha aí o tamanho da lista. Nós temos desde compactação e aterro, locação de obra, fundação, execução de forma, montagem de armadura, concretagem, alvenaria estrutural e assim por diante. Mas para cada atividade existe um normativo, existem procedimentos, existem instruções de trabalho e existe forma de verificação daquilo que foi feito. Esse é o princípio do sistema de qualidade visando a garantia. Esses são os aspectos relacionados ao programa do PPQPH, que já vem engessado nessa modelagem. Então, a construtora incorporadora que adere ao programa está aderindo a todas essas normatizações que ela institui obrigatoriamente com esse objetivo de garantir a qualidade. Agora, cabe uma ressalva importante. Os requisitos normativos da qualidade da ISO 9000, elas estão consolidadas nas normas brasileiras técnicas, ABNTs, que institui as NBRs, que são as normas brasileiras. Então, é importante ressaltar que o SIAC, que gerencia e promove o programa do PPQPH, ela consolidou todas as NBRs dentro do programa do PPQPH.
E é justamente através dessas questões que o programa do PPQPH ela faz certificações das incorporadoras e construtoras, graduando do nível A, B e C de forma evolutiva. Então, isso aí é o que nós chamamos de programa de qualidade. Na frente de vocês estão aí para nós entendermos melhor tudo que foi falado, uma visão esquemática do sistema de qualidade. É uma visão organizacional da garantia de qualidade. Ou seja, qual é o objetivo? É estruturar e desenvolver um programa de qualidade através de normas, procedimentos, instrumentos e ferramentas operacionais de controle e de monitoramento que representam a garantia de qualidade por parte da incorporadora e da construtora. Nesse desenho esquemático que nós estamos vendo aí à frente, aonde nós temos uma pirâmide que tem um topo e tem uma base e uma parte intermediária. Na parte de cima, nós podemos ver que tem exatamente a questão da visão. Na parte intermediária, são as questões relacionadas às habilidades. E na base estão a questão do conhecimento técnico. Então, vamos por parte. No topo da pirâmide, nós temos as questões relacionadas às normas, que tem a visão, ou seja, tem um caráter normativo, que busca o alinhamento estratégico de todos os envolvidos na organização. O que representa esse normativo? São os meios e os instrumentos. Quais são eles? O manual de qualidade, que em si tem o programa de qualidade da empresa, com as ABNTs e NBRs e condensada a ISO 9000 no programa do manual de qualidade do PPQPH. Ou seja, eles resumem a política de controles internos. Essa é a visão do topo, tem um caráter normativo, de alinhamento estratégico. Quando nós descemos o nível para o intermediário, estão todos os procedimentos com a visão da habilidade, ou seja, do processo, que busca o engajamento e mobilidade. Aí estão o gerente de produção, o mestre de obra, os encarregados, todos aqueles que têm no nível intermediário uma posição de liderança e que tem que buscar deles o engajamento a esse programa. A questão que eles que fazem a mobilização e operacionalizam esses procedimentos. O que é que representam como meios e instrumentos esses procedimentos? Nós temos as questões dos procedimentos operacionais, como nós vimos, que são a chamada de POs, que tem todos os processos de controles internos. Então, reparem que no topo da pirâmide, nós temos a política de controles internos, de caráter normativo. No meio da pirâmide, nós temos os processos de controles internos, focado nos procedimentos, nos processos. Já na base da pirâmide, tem um caráter altamente operacional. É onde está o conhecimento técnico, onde tem a aderência ao programa de todos os envolvidos em cumprir esses procedimentos e orientações. Quais são os meios e instrumentos que materializam essa questão? Os instrumentos de trabalho, as ITs, como nós vimos, que tem um grau de detalhamento da execução do serviço e os formulários de registro de verificação daquilo que foi feito. Então, reparem que essa sistemática diminui o risco operacional, sistematiza a qualidade, visando um ponto, garantia de qualidade. Então, esse é o ponto pelo qual é viabilizado o que nós chamamos de gerenciamento da qualidade no ciclo de incorporação e construção. Esses são pontos que devem ser observados e esse programa, de certa forma, ele consolida a institucionalização da empresa.
já que, independente dos profissionais que passem pela empresa ou pelo projeto, a empresa tem um caráter embasado em procedimentos, em normas, em questões operacionais bem definidas. Então, ela vai executar da mesma forma e com padrão de qualidade em qualquer lugar do Brasil que ela execute ou em qualquer momento, isso estará bem definido, isso estará bem sólido. E para finalizarmos essas questões relacionadas a gerenciamento, ao gerenciamento de qualidade, tem uma ressalva, inclusive importante. Os documentos da ABNT e NBR têm uma função normativa, não tem função de força de lei. Esse é um ponto, inclusive, que nós vamos tratar lá na garantia de obra, mas cabe aqui fazer uma ressalva. No entanto, olha aí onde está a pegadinha. No entanto, o artigo 39, parte 8 do Código de Defesa do Consumidor, no segmento que trata da construção civil, credencia a normatização expedida por órgãos oficiais competentes e cita, a questão é essa, e cita as normas da ABNT como recomendação obrigatória, no caso de insuficiência no detalhamento das leis pertinentes. Então, resumidamente, elas passam a ter um caráter obrigatório para cumprimento das incorporadoras e das construtoras. A questão é que, em razão disso, as incorporadoras e construtoras devem se manter atentas ao cumprimento das NBRs, sobretudo a NBR 15575, que trata da norma de desempenho, porque ela vai muito além das questões relacionadas à garantia dos materiais empregados. Ela obriga a questão da entrega e da garantia da funcionalidade do material. Ou seja, ela condiciona e vincula a responsabilidade quanto ao uso de materiais qualificados e orientações de serviços que devem garantir no uso pelo usuário o desempenho que se espera. Ou seja, se você fez uma casa que no projeto o cliente poderia colocar 3 ar-condicionados numa casa, o cliente deve chegar lá, ligar 3 ar-condicionados e funcionar tudo bem sem oscilar a energia. Isso implica em garantia de obra. A questão de ele vai chegar lá, tem um sistema de água fria e água quente, tem que funcionar perfeitamente. Então, a norma de desempenho obrigaciona, poderíamos dizer assim, traz um caráter obrigatório de que a construtora e a incorporadora juntas, porque é solidária a obrigação, devem garantir as questões da funcionalidade daquilo que entregam. E isso implica na assistência técnica, em garantia de obra. E isso, de certa forma, implica na especificação das propostas orçamentárias dos produtos e, sobretudo, agora ganha uma importância maior as questões das metodologias de execução. Daí a importância da fiscalização da incorporadora na construtora. Assim, pode representar que a proposta orçamentária mais barata nem sempre é a mais adequada. Isso, sobretudo, como critério, serve como análise de bom senso para as incorporadoras na hora de selecionar a construtora. Porque além de apresentar, se for aquela que tem um orçamento mais barato, além de apresentar a questão orçamentária dos materiais, ela tem que garantir as questões relacionadas à boa prática da metodologia que visam garantir a norma de desempenho. Então, nem sempre a proposta mais barata é a mais adequada, porque a obrigação, ela é solidária. Então, esses são os pontos relacionados à garantia de qualidade. Nós poderíamos dizer sobre o gerenciamento da qualidade no contexto da execução do ciclo da incorporação imobiliária e construção. Esses são pontos importantíssimos, espero que tenha sido
de um embasamento, de uma maturidade, de trazer, sobretudo, uma visão, né? Através desse conhecimento, da habilidade, para que quem está à frente, estruturando e conduzindo o empreendimento, evite cometer erros e equívocos. Essa é a proposta do nosso curso. Então, até a próxima aula.